Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. O Café com Cris. Galera do Café com Cris. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. O Café com Cris. Galera do Café com Cris. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então, essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem mesmo. Você foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Café com Cris. O Café com Cris. Galera do Café com Cris. Galera que acompanha o Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então, essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Você mesmo. foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. O Café com Cris. Galera do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então, essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Você mesmo. foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. O Café com Cris. Galera do Café com Cris.
prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Você mesmo. foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Você mesmo. foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Você mesmo. foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Você mesmo. foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça.
Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então, essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Tudo bem, mesmo. Você foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então, essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter Tudo coragem bem, mesmo. Você foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris.
Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. É um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então, essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Tudo bem, mesmo. Você foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris. Galera que acompanha o Café com Cris. Do podcast do Café com Cris. Café com Cris. Para o Café com Cris. Galera do Café com Cris.
um prazer e vamos às suas pegadinhas. Cara, fique de olho nesses malandros. Então, essas histórias nos movem demais. Coragem, E não- porque eu acredito que nessa militância negra a gente tem que ter coragem Você mesmo. foi falando aí, foi passando um filme, né? Na minha cabeça.